O problema acho que é simples, da seguinte forma, né? Você faz uma rodovia, entrega a rodovia, aparece todos os caminhões, automóveis, etc. A ferrovia não. A ferrovia ele vai ter que comprar locomotivas, procurar ter um centro de manutenção, tem que ter gente capacitada. Hoje você tem mais gente capacitada no sistema rodoviário do que no sistema ferroviário. Isso serve também para o metrô. Hoje você tem muito mais gente se interessada em BRT do que estudar metrô, né? Então, metrô é uma coisa muito mais complexa, né? O caso da ferrovia, ela é muito mais complexa. Então, você pode reparar que você não tem... Gente, eu, quando estava estudando lá atrás, né, eu tinha verdadeiro horror à ferrovia, né, pelo que me passavam, né? Eu só queria saber de rodovia, etc., pontes, etc., mas não fosse nem ferroviária, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que o erro estava já na origem, né? Então, eu acho que, quer dizer, na minha opinião, é o seguinte: é muito mais fácil você ser um sistema rodoviário, porque o trabalho que você tem é simplesmente depois operar, sob o ponto de vista de tirar os acidentados, né? Porque é uma coisa de louco, e mais nada. Agora, a ferrovia não, você tem que ter locomotiva, centro de manutenção, de gente qualificada. É o problema da Supervia. Voltando aqui para a Supervia, você vê só, a Supervia hoje é uma empresa absolutamente competente, né, sob todos os aspectos, e está levando uma surra violenta, né? Já não quer dizer que o BRT também não esteja levando surra, também está levando surra, mas aí para um projeto mais simples, né? Então, eu acho que à medida que Porto, você vê, a ferrovia para chegar no Porto, né, fica também na fila lá, tem os problemas todos que é só olhar Santos como é que a coisa acontece, né? É muito complicado. Agora, há uma necessidade realmente de se mudar. Agora, não é uma tarefa das mais fáceis, como até hoje se verificou que não foi uma das tarefas mais fáceis. Mas, pelo menos, já foram concedidas à iniciativa privada, algumas estão sobrevivendo bem. Acho que um dos melhores exemplos que a gente tem é a Vale do Rio Doce, né, que é uma competência nata, né, na área ferroviária, mas pesquisa muito também. Tem o sistema, a MRS também é outra que pesquisa muito a esse respeito, a AOL também. Então, eu acho que está caminhando e acho que vai acabar acelerando, porque, pelo que eu pude mostrar, os dados ali do que está acontecendo, a ferrovia é uma das grandes saídas, inclusive ambiental, né? Arthur, você colocou vários pontos, quer dizer, eu vou tentar trazer algumas questões aqui que ainda não foram pontuadas pelos demais. De uma forma, o IPEA ele vem acompanhando o investimento em transportes de uma forma assim mais ou menos sistemática. O banco, através da área de pesquisas econômicas, também tem feito isso, tá? E de uma forma ou de outra, o nível de investimento que a gente tem até o momento é algo em torno de 0,6 a 0,7% do PIB. E isso, quer dizer, se a gente pegar o valor do investimento do PNLT de 2007 e botar a meta, que foi 2025, dava no mínimo 1,2% do PIB. Quer dizer, o PIL, ele dá uma acelerada bastante grande na intenção de executar projetos num determinado prazo, tá? O que a gente poderia dizer que a gente vai estar chegando a praticamente dobrando o nível de investimento que a gente tinha, se a gente conseguir fazer tudo isso de uma maneira nos prazos que estão sendo, vamos dizer, anunciados, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que você colocou é a questão de como é que era no passado, por que até agora não resolveu. Recentemente, o investimento, do seu ponto de vista dos transportes, principalmente o investimento do governo federal, estava sendo executado muito através das empresas públicas, tá? Companhias docas nos portos, Infraero no setor aéreo, DINIT nas rodovias não privatizadas, Valec, que passou a ter um papel de gerar investimento em ferrovias, na ampliação da malha.
e a Condomar na parte hidroviária. A Condomar é uma companhia docas do Maranhão, que tem um convênio de delegação com o DINIT, que ela seria executora desse plano de investimentos. Isso, na prática, acabou sendo um pouco... não conseguiu fazer exatamente o que estava previsto, tá? Nenhuma dessas áreas. E aí, quer dizer, uma decisão subsequente, que é o que está no PIO, é fazer uma série de investimentos através de concessões, né? Então, quer dizer, você tem aí concessões do setor aeroportuário, os portos agora com terminais privados, as concessões rodoviárias sendo retomadas, o setor ferroviário com um novo modelo, né, que a gente não vai detalhar aqui, e apenas o setor hidroviário ainda, vamos dizer, sem um arranjo institucional para que os projetos sejam implantados. Isso vai trazer consequências na nossa matriz modal no futuro. Então, esse é o segundo ponto. Com relação ao BNDES e o Departamento de Transporte e Logística, quer dizer, a gente vem tendo uma atuação muito crescente ao longo do tempo, né? Quer dizer, nos 3 últimos anos, era algo em torno de 3,5 milhões de reais por ano que a gente concedia de financiamentos. Isso aumentou para 4,5, o ano passado foi 7,5. Tá? Então, quer dizer, qual é a perspectiva? A perspectiva é que a gente dobre esse valor, né? Nos próximos 2 anos possa chegar a algo em torno de 15 bilhões por ano. Ou seja, a articulação do BNDES no financiamento ao investimento através quer dizer, onde o BNDES atua? O BNDES atua, na sua grande maioria, nos projetos de concessão ou autorização, quer dizer, nos projetos no qual o setor privado está implantando serviços, sejam eles concedidos ou autorizados em transporte e logística. Tá? Então, quer dizer, essa iniciativa do governo de dar mais importância a essa alternativa para viabilizar o investimento está fazendo com que o banco acompanhe o seu nível de desembolso. Tá? Com relação ao Procaminhoneiro, você falou assim, aonde que a gente está aplicando? A gente tem aplicado majoritariamente em ferrovias e em portos. Tá? As concessões rodoviárias vão ter um papel grande também, porque tem um lote grande de concessões rodoviárias para o futuro, então elas também vão ter um papel relevante. Tá? O Procaminhoneiro, ele é um programa que é executado pela área de operações indiretas. Tá? Ele não está no orçamento do DELOG, a gente não faz financiamento para financiamento de caminhões. De uma forma ou de outra, o que o banco consegue atuar, do ponto de vista da renovação da frota de caminhões, são caminhões novos, né? Quer dizer, a gente tem uma série de problemas, a gente tem uma frota de caminhões com vida útil elevadíssima no Brasil. Muitos desses caminhões deveriam ser renovados e sair de circulação. Quer dizer, isso é uma etapa que o banco ainda não consegue chegar, né? Quer dizer, são aqueles operadores que efetivamente podem não ter nem condições de tomar crédito, né? Então, a gente não consegue nem renovar. Esses são caminhões que continuam sendo utilizados. Muitos deles estão no ambiente portuário. Você vai nos portos e vê caminhões de 30 anos de vida útil sendo usados, com os motores que têm mais emissão de gases de efeito estufa e dentro do ambiente urbano. Então, é um programa muitíssimo grave, mas é um ambiente que perpassa o BNDES, vai além disso. Quer dizer, existem propostas específicas de retirada de circulação desses caminhões, de promoção de uma renovação de frota mais intensiva para caminhoneiro que não tem condição de comprar um veículo novo. O Paulo vai fazer a pergunta e vamos seguir, então. Antes de montar a pergunta, aquela soja que está nos caminhões pertence a quem naquele momento? Que está nos caminhões é de quem naquele momento? Ela é do produtor? Tá. O ponto é o seguinte, eu não vejo engarrafamento, e aí eu acho que a questão, como o Arthur falou, se a questão dessa está há muito tempo, não podemos achar que há desinteresse do setor público, alguma razão tem. A gente tem que ir no fundo dessa razão. Eu não vejo engarrafamento do minério de ferro. Eu não vejo engarrafamento do frango, eu vejo engarrafamento da soja, certo? Isso com o que ele falou antes, do terminal da Cargill, lá em Santarém. Tá?
Um dos pontos que o pessoal sempre esquece da produção de soja do Brasil, e que eu acho que é o grande argumento que o presidente do banco não soube usar para defender a crítica principal da coisa dos campeões nacionais, é que a exportação de soja era feita pela Cargill, que é a maior empresa limitada do mundo. Essa soja não era para estar ali, essa soja era para estar estocada por quem vai cuidar da comercialização dessa soja no local. Então, até o porto, nenhum custo a Cargill tem. Mas esse é um detalhe que esse nunca é discutido. Você tem uma discussão de coisa de setor agrícola, você vem em cara do... como eu já vi no banco do Secretaria/Ministério, que cuida da estratégia nacional, cuida da coisa agrícola, mas este pequeno detalhe escapa, certo? E esse é um detalhe crítico para você entender o processo, a cadeia na qual o processo se insere, certo? Quanto a não ter capital, certo? A decisão de não ter capital e não ter um investimento é uma decisão política. É uma decisão do governo se vai fazer isso. Eu só lembro a você que a privatização foi basicamente feita com financiamento. Tá? A Cosipa, Vale do Rio Doce, assim, foram compradas com moedas de privatização que pertenciam ao BNDES, ou seja, o setor privado pagou ao governo, pegando dinheiro que pertencia ao governo em financiamento de 12 anos, com 2 anos de carência e com 60% da amortização acontecendo nos últimos 2 anos. Certo? Que, inclusive, é uma coisa que não faz parte das estatísticas de desembolso do BNDES, porque, afinal de contas, isso foi uma venda de papel, então não foi uma aplicação primária, então não consta. Essa parte não consta, tá? Então, o ponto que eu trago é a seguinte coisa: se a gente não encarar quais são as questões políticas que estão envolvidas, certo? E encarar a complexidade delas, porque, afinal de contas, democracia não é a que a maioria acha que tem que fazer, ou quem representa a maioria acha que tem que fazer, mas é isso contrapesado pelo direito que minorias têm, pelos direitos que as pessoas têm, certo? O que implica em que realmente você fazer questões de transporte urbano é muito complicado, porque você tem uma série de questões de regulações locais, você tem uma série de interesses locais e coisas políticas que você tem que respeitar. Ou pelo menos que você vai ter que transacionar com aquilo. Então você tem que incluir aquilo no seu modelo. Certo? Esse é o problema. Fazer um projeto lindo no papel, e esse é o problema básico, isso é fácil. O grande problema é como a gente faz isso tendo que enfrentar essas realidades que estão nas outras pontas, que estão fora do que a gente está fazendo no papel. Certo? Eu acho que esse é um ponto crítico nessa história, certo? Que eu acho que responde à pergunta do Arthur. Por que que essas coisas não andam? As coisas não andam talvez porque dos 3 ministérios que consistentemente o PSD ocupava na República de 46, Fazenda, Justiça e Viação, que é o ancestral do Ministério de Transportes, ele nunca abandonou. Entende? Então, isso é uma variável que faz parte, que tem que passar a ser incorporada nisso. E aí, voltando à diferença que faz e pegando o caso da Cargill, é o seguinte: a Vale do Rio Doce tem uma ferrovia super eficiente. A Vale do Rio Doce, no fundo, e a Petrobras são, no fundo, estatais que sobreviveram. Sobreviveram por quê? Porque no papel que elas tinham, certo, da necessidade de gerar caixa do país, certo, elas não puderam ser predadas. Certo? Elas não puderam ser predadas como aquele prédio ali, que era o pessoal, ali não, para lá, que é o pessoal que cuidava do grande Untradeable, que era a construção civil no país. Elas não puderam ser predadas como
o setor de telecomunicações até a privatização e como a rede ferroviária. Certo? A questão é, o modelo delas, desse tipo de grande investimento e de um tipo de investimento que gera renda, certo? E aí eu estou usando rent, rentista, no sentido de você estar dando um monopólio, uma coisa para aquelas pessoas, para aquelas empresas. A gente teve uma solução que funcionou muito bem no país para isso, que é a empresa pública, certo? A empresa estatal, ela continua funcionando muito bem, para dois casos. Porque a Vale, no fundo, é uma empresa estatal, se você for ver o controle de capital dela, certo? Agora, a questão é, isso implica em repensar o que foi sucesso no passado. Eu só queria, não é sobre o que ele falou, não, é que, já que passou aqui o microfone, deixa eu só falar duas coisas, são rápidas. A primeira é que, ok, a gente tem uma matriz de transporte que precisa caminhar para aquela outra conjunto lá de colunas que tinha naquele gráfico, né? Só que a gente conversando aqui, eu não vi nenhuma defesa assim veemente de que precisamos incentivar o transporte hidroviário. Eu vi você falar em Telespires Tapajós como um fato que vai acontecer. Não sei se vai acontecer. Vai acontecer? Pois é. Então, está lá no mapa, a Telespires Tapajós. Pois é, entendeu? Então, eu acho que aqui o banco, a academia, são os locos para se levantar isso, para toda hora que a gente puder falar, a gente não falar em ferrovia só, a gente falar em ferrovia e hidrovia. Não cair nesse vício de falar a rodovia é o demônio, então precisamos da ferrovia. Não, a rodovia não é o demônio, precisamos da ferrovia e da hidrovia, pelo menos, né? E da logística, e dos armazéns, e tudo. Eu acho que perfeito, mas eu acho que a gente não pode deixar de exaltar, vamos dizer assim, a hidrovia, entendeu? Outra coisa que eu queria falar para o Arthur, só qualificando o que o Dalmo falou, ano passado eu estava catando aqui no meu BlackBerry, achei a informação. O banco, a AIE, desembolsou 2,5 bi de dólar em portos e ferrovias e 800 milhões de dólares em rodovias. Tá? É uma questão conjuntural, é porque, por coincidência, os portos aumentaram ano passado, o desembolso de rodovias caiu, mas é só para entender que a gente não está, vamos dizer assim, reforçando sempre essa questão da rodovia. Isso é uma coisa que está acontecendo mesmo, esse maior empenho, até do setor privado, de privatizar, de investimento privado nesses setores. Eu sou de estatal também, né? Eu comecei no J-Pot, né, a vida inteira, e depois fui para o metrô, defendi essa estatal, mas impressionante como é que o negócio é para terminar, né? E hoje eu vejo, por exemplo, o próprio metrô sendo, de alguma maneira, também asfixiado, né, à medida que ele não consegue, em hipótese nenhuma, ampliar a capacidade dele com essa linha 1A. Eu fui contra, mostrei por A mais B que não era importante não fazer, porque a linha 2 do metrô, por exemplo, ela vai ficar totalmente estagnada a 4 minutos, com estações feitas de com 8 carros, plataformas para 8 carros, para poder receber as grandes transversais do Rio, né? E hoje ela está com 4 minutos, 6 carros. Quando consegue 4 minutos, está em 6,5, 7. E até 2038, amigo. Tá certo? E o que está sendo fortalecido no Rio de Janeiro são os BRTs, em locais que, inclusive, são do metrô, né? Então, isso aí, quer dizer, a ferrovia, coitada, a rodovia, né, que é a dona do pedaço, o sistema de ônibus, que é o dono do sistema urbano, né, com os interesses todos que nós conhecemos. Eu batalho sozinho, já paguei caro por isso, né? Mas batalho mesmo, encaro, né? Que não é fácil, tá? Não é fácil porque você quase fala sozinho, né? Esse é que é o detalhe. Mas eu tenho
ido a fundo nesse processo, né? Porque você imagina, você abandonou 1,1 bilhões a preço de uns 4, 5 anos atrás, quando eu fiz um trabalho para o Ministério Público, né? E esse trabalho mostra claramente esse problema. Mas eu até ainda falei, só tem uma colocação que eu vejo, algum interesse, vai ser vendido. Ele não pagou nem R$5.000, foi vendido o metrô. Eu consegui que não fizesse a linha 1A. Na época do Brizola, quando chegou, o pessoal anunciou, né? Era o Salomão, que era o secretário de transporte. Eu falei, Salomão, eu não quero bater de frente com vocês. Vamos conversar sobre isso. Se eu estiver errado, eu dou para trás. Fui ao Salomão, ele falou, vem para cá já, assim mesmo. Fui direto para lá, levei um trabalho para ele, mostrei por A mais B, ele reconheceu, o Brizola voltou atrás. Não foi feita a linha 1A. Passado um tempo, veio outra vez Rosinha e Garotinho, vamos fazer, né, a linha 1A. Aí lá fui outra vez, aliás, foi até com o Garotinho, perdão, eu contei ao contrário, né? Foi o Garotinho e a Rosinha, voltaram atrás, com o Salomão, que era... E o Brizola, lá atrás, ainda lá atrás, ele voltou atrás também. Ele voltou. Pensei que ele não fosse voltar, mas ele voltou. Então, e eu tentei, com o atual governo, tentar falar, mostrar que isso não seria bom. Fiquei falando sozinho. Não consegui, em hipótese nenhuma, uma reunião para mostrar que não deveria ser feito. E a estatal metrô, que nós treinamos gente lá fora, no Japão, na França, era uma equipe fantástica do metrô do Rio de Janeiro, fez nome lá fora, né? Todos foram demitidos. Todos foram demitidos. Então, é uma coisa, para mim, complexa, extremamente complexa. Agora, eu estou na batalha, não desisto, né? Não sei quanto tempo, mas continuo pagando caro a minha colocação.